interessante como, depois de uns 40 anos lendo o mesmo texto na mesma versão, a gente olha o que está escrito e fala o que está pensando, né? Aí dá a impressão que é o meu analfabeto, está lendo, lendo uma coisa e falando outra. Vou ler novamente o Salmo 95 e a gente vai meditar alguns instantes. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde e adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. Esse salmo mostra como disse, duas realidades bem diferentes. A primeira parte, até o versículo 7, ela nos conclama a adorar a Deus. E adorar basicamente por um motivo, porque Ele é Deus. Ele é Deus e Deus soberano. A maior dificuldade da nossa vida, nós como homens, como seres humanos, né, como criatura, é admitir a soberania de Deus. E o pastor pregando no domingo falando de incrédulos, né? Ele pregando, eu lembrando de um vídeo, acho que eu já comentei sobre isso. É um desses canais de YouTube que a gente assina. Ele é um cientista, um cientista engenheiro de foguetes. Ele trabalha numa empresa que trabalha para a NASA. É um engenheiro aeronáutico. A especialidade dele é fazer foguete. E ele tem um canal onde ele explica como é que as coisas funcionam, cientificamente como é que as coisas funcionam. E ele se declarou cristão. Ele se declarou cristão. Nos vídeos dele, inclusive o lema do canal dele é um texto, um salmo que mostra a adoração a Deus. Eu não lembro exatamente qual é o salmo, mas que conclama a desperta para as maravilhas que Deus fez, para a criação. E ele foi convidado para dar uma palestra num congresso de ateísmo, o maior congresso de ateus de lá dos Estados Unidos. Ele foi convidado para falar sobre a sua fé num congresso de ateus. E aí ele vai lá e explica, e outra coisa, ele tinha que pagar a própria passagem, né? Tinha que pagar a própria passagem, e a única coisa que ele poderia conseguir, talvez, seria alguns aplausos. Essa foi a promessa dada para ele falar nesse congresso de ateu. Ele foi, tem esse vídeo dele, para quem quiser ver o vídeo, só que é todo em inglês, né? Ele nem legenda tem, não se preocupe que não tem legenda. Aí ele explicando por que ele foi, por que ele aceitou, e ele lá no meio desse povo, ele explicando, falando para os ateus: olha,
vocês, eu pensei que eu chegaria aqui, eu ia ser logo apedrejado, né? Eu vim no terreno do inimigo, porque eu sou cristão, confesso, e estou aqui no meio de pessoas que não acreditam em Deus. Agora, eu queria desafiar vocês a pensarem. Eu não sou burro, né? Pela minha formação, eu não sou burro. Como que eu poderia crer, né? Se para vocês a fé é um ato de burrice, né? Diríamos. Ter fé é algo irracional. A fé é ato irracional. Aí ele propôs um experimento que foi ele teve um desafio que foi fizeram um desafio para ele que andar de bicicleta invertendo a posição da bicicleta. Quando gira o guidão para um lado, a roda vai para o outro, né? E aí ele preparou lá, mudou o mecanismo da bicicleta, né? Mudou as engrenagens de tal forma que ele girava a bicicleta para um lado e ele ia o guidão para um lado, a bicicleta ia para o outro lado. Ele mostra esse experimento, tem outros vídeos mostrando que ele demorou 2 anos para desaprender como andar de bicicleta. Porque ele teve que aprender como movimentar a bicicleta assim. E aí depois ele foi para Amsterdã, depois que ele demorou 2 anos para tentar aprender, e esse evento que ele contou, ele já tinha mais 2 ou 3 anos, e ele não tinha conseguido reaprender a andar de bicicleta, porque ele tinha aprendido a memória muscular dele estava para reagir com a bicicleta andando ao contrário. E ele foi para Amsterdã e ele é a única pessoa do mundo que desaprendeu a andar de bicicleta. Bicicleta é algo que a gente aprende a andar e não desaprende. E ele chegou no Congresso de Ateus e disse e colocou isso: vocês desaprenderam a ter fé. Né? E agora fica difícil. A mente deles foi condicionada a não ter fé. E não conseguiria voltar. Era muito difícil, né? Muito difícil. Aí, todo o estudo dele, todas as palestras dele, ele tenta mostrar a soberania de Deus e que Deus age através da natureza, das coisas criadas. Bom, esse foi só um exemplo que me veio à mente por conta disso. Aí a gente olha para um texto como esse, onde o salmista simplesmente chama para que nós exaltemos ao Senhor pelo que Ele é, simplesmente, de acordo com aquilo que a própria natureza mostra o que Ele fez. Louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez. E não só pelo que fez na nossa vida, mas pelo que Ele fez pelo mundo e o universo da forma como Ele criou. E que é incrível que o ato de adorar pela fé não é algo que vem de nós. Não é algo que vem de nós. Por isso que, quando a gente olha na segunda parte do Salmo, a gente entende mais ou menos que Deus precisou criar uma nova geração, porque a geração anterior estava totalmente contaminada pela falta de fé. E não adiantava o que Deus fizesse. O Senhor é soberano, é poderoso, todos sabem, todos sabiam, mas não queriam dar glória a Ele. Existia prova suficiente da soberania do poder de Deus. Não só na criação, mas também naquilo que Deus tinha feito nas próprias vidas. A primeira parte do Salmo fala de toda a criação, mas fala
Deus é o nosso Senhor, é o nosso pastor, nós somos ovelhas dele. E só isso é suficiente para cantar, para adorar, para prestar glória. Porque é para isso que nós existimos, para isso nós somos criados. Qual é o fim do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Esse é o nosso destino. Porque nós somos criaturas, criação dele, servos, ovelhas dele. Agora, quando a gente olha o que aconteceu com o povo de Israel, apesar de ter visto tudo isso, viu que tudo aquilo que Deus fez não adiantou nada para eles. O mundo hoje tenta mostrar a Deus, revelar a Deus através de milagres. E não é diferente do que os próprios discípulos pediram para Jesus, para que Jesus fizesse sinais para que eles pudessem crer. Qual foi a resposta de Jesus? Eles têm Jonas, veja. Tem o sinal de Jonas, fazendo referência à sua própria morte e ressurreição. O povo de Israel não teve outra nação que tivesse visto o poder de Deus de uma forma tão esplêndida. Eles viram os primogênitos serem mortos, todas as pragas anteriores, eles foram poupados, exclusivamente poupados de todas as formas miraculosas. Tem programa History Channel tentando explicar como seria possível que somente os primogênitos tivessem morrido lá no Egito. Aí tentam dizer que foram os gases de uma explosão vulcânica, e como os primogênitos, eles, pelo costume, eles dormiam no chão, numa parte menos elevada que os outros, e aí aquela fumaça tóxica matou simplesmente aqueles que estavam numa parte mais rebaixada. Os cientistas tentam explicar como é que Deus fez, ou achar uma justificativa, ou achar uma causa natural para os acontecimentos. É interessante que a própria Bíblia nos mostra que várias vezes Deus usou e agiu através da própria natureza. Eu costumo dizer que não importa como Deus fez, Ele que fez. Eu não tenho que discutir a respeito disso ou tentar provar como. Mas aquele povo viu coisas explicáveis ou não, coisas hoje que nós podemos buscar prova científica, ou nós não, porque nós não estamos preocupados com isso, né? Ou que o mundo tenta buscar prova científica, mas aquele povo viu, sentiu o mar se abrindo, por último. Eles tinham passado por necessidade, Deus deu carne, e mais uma vez eles estavam lá reclamando porque estavam sem água, e a palavra deles: está Deus entre nós ou não? É isso que está lá em Êxodo 17. Afinal, Deus está conosco? Ou seja, a natureza humana é a natureza de incredulidade. Tanto pode montanhas se moverem, mortos ressuscitarem, milagres e mais milagres globais, pessoais. Não tem como crer se essa transformação não for feita através do próprio Deus no coração de cada um. E foi o que Deus acabou tendo que fazer. E ele disse: na minha ira eu jurei, não entrarão no meu descanso. Que naquele momento, o descanso do Senhor era a terra prometida.
Para aquele povo, o descanso era atravessar o Jordão. E nós pegamos tudo o que aconteceu, nós estudamos várias vezes, várias aplicações para a nossa vida, de todas aquelas coisas, o livro de Êxodo inteiro, o que aconteceu com as suas aplicações. O descanso do Senhor ali era o Jordão, o nosso Jordão será a morte física. E entraremos definitivamente no descanso do Senhor. Mas, para isso, tem que ter consciência dessa primeira parte do Salmo. Cantemos, louvemos ao Senhor pelo que Ele é, porque é o nosso Senhor, porque Ele é soberano, porque as nossas vidas estão nas suas mãos. Vamos ficar de ouvidos atentos para a voz do nosso pastor, porque é o que Jesus fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quando ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. Quando ouvirem a voz do seu pastor, ouçam o que ele está falando. Essa voz poderá algumas vezes ser voz de repreensão. Olha, você está indo para o caminho errado, volte aqui. Quando ouvirem a voz do Senhor, ouça. Agora, é fácil falar, né? É fácil falar. Mas como a gente vai saber? Aí vem a parte difícil, né? A parte difícil é que nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Talvez seja... Vou inverter. Aí vem a parte fácil. Né? Porque nós não precisamos fazer nada. Basta confiar. Basta ter fé. Basta esperar. Estava conversando agora com o pastor, orando, disse, muitas vezes precisamos ter o passo de fé. E eu falei, mas tem que saber a direção. O pastor replicou, a direção é Deus. A direção é Deus. E a gente pode lembrar várias situações que aconteceram com o próprio povo no deserto. A travessia do Jordão. Né? Lembrem lá, eles precisaram colocar, quando a água chegou no tornozelo deles, o rio se abriu. Né? Tem muita autoajuda e palestra motivacional também, usando essas coisas. Mas o Salmo é muito claro, em dois momentos bem distintos. A revelação da soberania de Deus. A revelação da soberania de Deus. Da nossa dependência dEle, diante de tudo aquilo que Ele já fez por nós. E também o fato de que, por tudo isso, todas as bênçãos e a nossa dependência é revelada através da nossa fé. E que a gente tem que tomar consciência de que, por mais que a gente queira, se esforce, nós dependemos do próprio Deus para converter o nosso coração. Para que possamos ouvir a voz dEle. Né? E, finalmente, entrar no seu descanso. O que aquele povo que saiu do Egito viu, eles não precisariam ter passado 40 anos no deserto. O caminho era curto. Basta lembrar que José, com Jesus criança, fez o caminho inverso. Foi para o Egito. Né? Ele não passou 40 anos. Jesus não chegou lá com 40 anos, senão teria voltado com 80. O caminho era curto. O povo que complicou.
O povo complicou. O caminho era curto. Por teimosia. Porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça reconhecer a sua voz quando Ele nos falar. Ele é o nosso pastor. Mas, mesmo ovelha do rebanho, de vez em quando fica meio surda. Né? Fica meio surda. Precisa de ser puxada com o gancho do cajado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça ouvir a voz dEle quando Ele nos falar. E só pela misericórdia mesmo. Né? Porque a graça de Deus, sei lá, nos alcançou. E a sua misericórdia se renova a cada dia. Isso nos basta. Agora, precisamos nos depender de Deus. E aproveitar. Nós sabemos de tudo isso e glorificar mais a Deus. Louvar a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele tem feito. Pelas coisas que Ele tem feito. O povo de Israel bastava agradecer a Deus por ter cruzado o Mar Vermelho, por ter sido libertado, por estar livre da escravidão. E na expectativa da promessa que eles tinham. Eles tinham a promessa de chegar numa terra. Eles tinham uma terra prometida para onde ir. Não, mas eles pararam para reclamar. E para duvidar de que Deus estava com eles, como se Deus tivesse abandonado. Sendo que o próprio Deus disse que não os abandonaria, como Ele não nos abandona em nenhum momento. Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém?